Fala pessoal, quem tá falando aqui é o Rafa Andreatta do Geek Com Que, e hoje eu tô num dos lugares mais legais de São Paulo, vocês já conhecem, a gente já fez vídeo aqui. Estamos na Iron Studios aqui da Alameda Gabriel. Estou aqui com o Thiago, estou aqui com o Paulo. Primeira coisa, muito obrigado por terem... já cumprimentando aqui porque... Cara, é demais, a gente está aqui na exposição dos Vingadores Ultimato e eu estou conseguindo ver tudo com calma, tipo, tranquilo, tipo, pô, eles abriram aqui pra gente, deixaram a gente colocar um pouco de luz, tipo, então assim, a gente vai mostrar pra vocês daqui a pouco essas estátuas lindas 1:4 da grande trindade da Marvel e Trindade do Thanos. não, Trindade é na DC, a Marvel no máximo tríade ou trio. Ué, podemos falar aí, a tríade da Marvel aqui, né, o core dos Vingadores, né, os Vingadores primordiais, vamos dizer assim, né. Então, a gente vai falar um pouco delas, mas a gente também quer relacionar um pouco disso com o universo dos quadrinhos, né? Por mais que o Thiago e o Paulo eles estão envolvidos nesse mundo de estátuas, os dois são viciados em quadrinhos. Tanto que eu venho conversar com eles, eu fico tímido porque os caras manjam pra caralho. Que absurdo. Quem dera. E aí a gente vai contar pra vocês tipo, grandes momentos em que foi fundamental a junção dos Vingadores primordiais aqui, o trio, núcleo né? duro dos Vingadores, o core, né? E a gente vai tentar revezar. A gente vai falar um pouquinho da estátua, falar um pouco de quadrinho e vamos misturando aqui nesse bate-papo junto com vocês. Para começar, aí Thiago, do lado de você que a gente tem aqui o Capitão América, que já tem spoilers do filme, acho que não, é o filme mais assistido da história do cinema brasileiro. Tenha, né? Já foi. Thiago, conta um pouco pra gente desse Capitão América aqui. Essa versão aqui que a gente está vendo, já é a versão final, é a regular, como que ele é? Olha, aqui a gente está com um misto, né, da versão regular e da versão exclusiva. A versão exclusiva ela acompanhará o martelo do Thor, onde ficou característica que todo mundo já esperava desde o... Vocês vibraram no cinema? Não tinha como cara, eu tô arrepiado agora. Puta momento, você achando que era o Thor puxando o martelo ali, quando eu cai na achei mão que era do o Visão. Não, nossa. Eu achei que era o Visão. Na hora que subiu a cena do martelo, eu falei, o Visão. Aí aparece, aí foi melhor ainda. Eu botava fé no Thor, eu falei, o Thor vai estar chamando o martelo. Não dava pra perceber que era o Capitão. Cara, eu gostei que foi o Capitão porque mostra como ele é um lutador melhor do que qualquer um dos outros Vingadores. Porque o cara foi a primeira vez que ele empunhou o martelo, ele fez combo de Marvel vs Capcom. Ele taca martelo, arremessa o escudo, puxa de volta, solta o raio. E solta o raio, faz estilinho. Especial, cara. Foi muito bom, foi muito bom. Momento único pra se ver no cinema. Então a gente vai ter aqui nessa linha da Legacy Réplica duas versões desse Capitão. A gente tem a versão regular, onde ele só acompanha o escudo inteiro, a head com o capacete, né? E a mão vai estar fechada. Na versão exclusiva, a mão relaxada, no caso. E a versão sem spoilers. Versão sem spoilers, versão tradicional, pra você que quer o Capitão True ali. Purista, que acha que o Capitão não impunha o martelo. Exatamente. É a versão regular. Eu fui ao banheiro depois do filme e tinha um cara debatendo calorosamente com um amigo de por que ele achou um absurdo o Capitão levantar e soltar raio. Lembrando que no martelo tem a legenda, que quem empunhar esse martelo terá o poder do Thor. Qual é o poder do Thor? Deus do trovão, não Deus do martelo. Deus do martelo, exatamente. Já dizia o Pai Celeste. Então, assim, a versão exclusiva vai vir mais uma cabeça, que é o rosto. Sem a máscara. Sem máscara. O Chris Evans, ele dá a aprovação dele, tem alguma coisa? Todas as peças nossas que saem com o rosto do ator, como, por exemplo, do Chris Hemsworth, também tem aprovação. O Robert Downey Jr. é um dos mais difíceis porque rola toda uma burocracia, né, tudo mais. Ele tem um peso, né? Então já quer dizer que vai ser a última dos 3 a ser lançada pra venda? Olha, eu não sei quais são os planos da Marvel, mas provavelmente a gente pode ter aí Se não for as últimas peças, pode ser um hiato aí, porque como os 3 encerraram as suas participações, 2 deles pelo menos encerraram as participações, a não ser que abra licenciamento novamente, licenciamento do futuro. Então, vamos esperar. Acho mais provável, pelo final do filme, rolar mais Thor dos Guardiões da Galáxia, né? O Guardians of the Galaxy, que é incrível. Minha chance de ver Angela. Por favor. Não vamos falar de Spawn aqui, não. Por favor. Voltando à peça,
Aí ela virá também com essa opção de escudo, tá tudo rachado, vai vir alguns pedaços. Dois pedaços do escudo quebrado para deixar na base. Isso, para complementar e tudo mais. E o Thor, né? E o martelo do Thor, acompanhando a peça. O que eu gosto muito, cara, que é a famigerada pose de museu. Porque tem muitas peças que são poses mais dinâmicas e elas funcionam numa pose específica. A pose de museu não tem, você coloca ali, ela é atemporal, ela funciona sempre. Nessa linha de todos, assim, eu acho ela uma questão de imponência. Essa é a finalização mesmo, sabe? Os três indo pra cima, né? Exato. É o momento que a Mecha começou ali, que o Thor puxa os dois martelos, transforma. É o acabei. Você pode reservar ela. Se for mais cômodo para você, você pode retirar em uma das nossas concept store. Tanto aqui na Gabriel, se você for de São Paulo, ou lá no Rio de Janeiro, no Shopping Nova América. Porém, se você é de outro estado, não tem problema, fala comigo, manda um e-mail lá para site @ironstudios.com.br, fala: Tiagão, eu vi você lá no vídeo do Geek e tal, faz a reserva para mim, eu vou te explicar mais ou menos como funciona a reserva do site e aí ninguém vai ficar sem. Não corre risco de perder a peça. É bom organizar, porque essa foi a peça mais pedida. Sim. E pelo anúncio, pelo que eu vi, o Renan divulgou essa primeira foi porque foi a mais pedida. Cara, hoje, no dia da gravação, nós abrimos as reservas. Então, eu não sei como é que tá no site, mas, cara, aqui na loja já... E tem um limite de peças? Ou vocês usam a reserva para fazer produção? Na verdade, tudo é englobado. Nós trabalhamos com os números de reservas. Hoje em dia, a gente tem uma facilidade maior de proteger os que fizeram reservas. Mas, o que eu falo assim, é garantir a peça, sabe? E agora a quantidade ainda tem a ver com a licença. A tiragem vai ser limitada, a gente não tem informação de quantas peças vão ser Isso sempre será, né? Então, qualquer peça de colecionável. A reserva não te dá a garantia de 100% de fato que você vai ter ela, porque depende de quantas peças você vai Se você reservar, se você reservar, sim, tá garantido. É isso que a gente tava. É um conjunto. Baseado nas reservas, baseado na procura, no hype, tudo isso é ótimo porque você calcula a demanda melhor, né? Exatamente. E tem que pagar? Não, é totalmente gratuito, tanto na loja quanto aqui. Tecnicamente, no Brasil, você não pode fazer pré-venda. Tecnicamente. Existem outras maneiras. Existem outras maneiras como voucher e tudo mais, e tal, uma pré-venda e tudo. Então, assim, não. Aqui para nós, não. E não tem problema porque todas essas peças a gente sabe que, dependendo da pessoa, ela precisa se organizar financeiramente e tal. O que é legal, porque assim... A gente dá um prazo pro cara, o cara tem a segurança de que vai ter a peça e se organizar, juntar uma graninha e deixar para pegar no final. E eu não sei se já tem preço nela ou não, porque normalmente o preço pode mudar de acordo com o câmbio, várias coisas. Isso é importante, porque depende muito quando a época que a peça chega aqui no Brasil. A gente sempre, quando anuncia as fotos oficiais, a gente tem o prazo, mais ou menos, ali, o previsto de chegada da peça. Previsão de lançamento e previsão de preço. E previsão de preço. Eu sou suspeito, o Paulo também é suspeito, porque a gente trabalha na Iron aqui. Então, assim, mas eu digo pra vocês, é a melhor linha que a Iron fez até agora. De estátuas 1/4. Eu gosto muito da linha de Infinity War também. Mas é que saiu o Iron Spider e o Thanos aqui, cara. O trio ali. Exatamente. Eu já estava apaixonado pela Iron Spider do Infinity War, que vem com o rosto do Tom Holland. E essa com certeza vai estar na minha coleção. Vai ser minha primeira estátua grande, então assim... Porque eu tô apaixonado por ela. Mas então já garantiu sua reserva, já. Com certeza. Inclusive, eu mesmo já coloquei o nome. O Chaves vendendo churros assim. Você reserva, vai dar a volta no balão. Seu Madruga, me vende um churro, por favor. Claro, Chavinho, foi para isso que eu te dei o dinheiro, digo não? Bom, então está o seu churro. Seu Madruga, me vende outro churro, por favor. Quer que foi? Quer que há? Claro que sim. Então, tá aqui o dinheiro e põe o churro. A gente ficou pensando, putz, que história que foi legal que conseguiu juntar os 3 Vingadores de uma forma imponente e que lembrasse um pouco o filme. Né? Dei uma estudadinha, conversei um pouco com o Léo, cheguei aqui na loja, já conversei com vocês, mas a gente queria falar um pouco do cerco. Sim. Né? Sim, eu trouxe até aqui a versão da Salvat, do cerco. Muito bom, né? É bem acessível ainda, fácil de encontrar, no site deles vocês compram. É a última da numeração da versão original. Isso mesmo, né? A Salvat, que inclusive foi muito gananciosa, lançando 3 vezes as coleções, né?
Não, vai até os 60. Ah, agora vai até os 120. Não, agora vai até os 150. Não só né? vai pro 120, como tem o menos 20. Eles começaram a E adicionar. os números romanos também. E os meus comandos, né? Como não dá pra pegar antes. Não, é. Mas a coleção da Salvat ela é até legal nisso, porque ela é cronológica, né? Então, tipo, todas as histórias seguem a cronologia. Principalmente a questão do cerco, porque que ele é o último. O cerco ele marcou um final ali na Marvel, um ponto final, que é a fase do Bendis. Sim. Que pegou todos os anos 2000, o Bendis reescreveu Vingadores. Se você tá curtindo Vingadores no cinema, você deve ao Bendis. Você colocou muito bem o ponto de ser um fechamento, e por isso que a gente pensou em linkar, Sim, cara, porque que é também é o maravilhoso. fechamento deles. Uma das coisas legais no cerco é ele pega os problemas do Guerra Civil, que foi a separação do Tony com o Capitão América e a morte do Capitão América, ou seja, não tinha Capitão América no começo da história. O Thor tava afastado também, Thor porque tava tava- resolvendo tava problemas cuidando em de Asgard, Asgard. né? E aí, né, logo depois da Guerra Civil, o Homem de Ferro ele vira o diretor da SHIELD. Ele começa a tocar a porra toda e aí Fazendo vem... cagada atrás de cagada. E até que a cagada final é a invasão secreta. Tem sim, que aí você ele vê fica que- meio que, tipo, sem saber o que fazer. Cara, eu gosto muito da dinâmica de quem é o inimigo. Porque É. quando ela começa já é surpreendente, porque morre uma pessoa, você olha, é Electra, se não me engano, que morre, que revela É a uma invasão. das, né? São várias. E aí né? você descobre e fala, puta, mas se ela tá transformada, então quem é que também tá transformado? Eu gosto muito do clima e eu lembro muito do fechamento, cara, de Invasão Secreta. Tô esperando pra ver se isso vai acontecer no cinema, porque é a Capitã Marvel virando binária e bagaçando a frota Skrull que tava invadindo os Estados Unidos. É bem legal. Eu gosto também do fato de spoiler, do é. final com a Mulher-Aranha, cara. Porque, Sim. tipo assim, você fica todo o tempo imaginando, já tá acostumado de algum personagem ícone, né, ter uma relevância. Sim. Aí, de repente, Mulher-Aranha. Ela era a rainha Skrull. E há um quadrinho dela depois, mais pra frente, que agora me fugiu do nome, que saiu pela Marvel Knights, que é ela, tipo, totalmente depressiva por causa disso. A e imagem tal. dela foi esfregada no chão. Exatamente. É fantástico. Inclusive tem no Netflix, quando é aquelas animaçõezinhas meio que tô ligado. cortadas, assim, é bem legal. Desenhos desanimados, só lá Jack Kirby lá É. nos antigos. Isso, Então, assim, é fantástico que é ela lidando com isso, sabe? E aí ela virou uma personagem tão densa, tão encorpada ali, que eu não esperava que eles fossem, sabe? E ela foi trabalhada desde que o Bendis começou no Vingadores A Queda, né, onde ele desconstruiu os Vingadores para depois nascer lá na saga Motim. Sim. E a Mulher-Aranha tá lá desde o começo e teve sempre E um ele papel plantou essa ideia fundamental. lá de trás. Ele- Começa até a se cogitar se não tá daí. Se que ela Invasão sumiu Secreta muito já tempo. não começou aí. Bem provável. Agora, Cerco antes de voltar pro cerco, que aí a gente fala um pouquinho mais do cerco, já que a gente deu um pouquinho de visão sobre a Invasão Secreta. E esse Thanos aqui, Paulo? Animal, né, cara? O que eu vou falar disso aqui? Né? Esse Thanos é o mesmo que tá na loja 1 para Isso, 1. a gente tá com a peça em escala 1 para 1 aqui, tamanho real, 2,60 m, se eu não me engano, gigante. E esse daqui é a versão Legacy réplica dele. Pra constituir aqui, se tem o trio da Marvel, tem que ter o vilão do outro lado. Com a outra réplica do Thanos de 1 para 4, que tava lá na Comic Con passada. Com a mão pra frente. O Léo até chegou a fazer um vídeo também, gravou um pouquinho. Cara, ela era maravilhosa, mas essa, vocês superaram, cara. Ele tem um tá muito quê mais imponente. de armadura, faz a diferença. Eu lembro que todo mundo reclamou na época que saiu os trailers de Infinity War, falando assim, pô, esse Thanos de verão aí, de regatinha. Parece que todo mundo reclamou, não é? Todo mundo reclamou do visual dele. Eu não reclamei porque eu apoio, você tem que usar regata no verão. Esse aqui, ele, agora pode falar de spoilers. Pode, tá livre. Livre, né? Esse aqui é o Thanos que todo mundo pediu na época do Infinity War, porque ele é o Thanos do Guardiões da Galáxia, cara. Ele é o Thanos 2014 lá. Então, ele tá com a armadura, é o Thanos que tá vindo no meio da guerra, ele tava caçando as joias. Ele não é o Thanos que finalizou os planos dele, que nem no Infinity War. Aqui ele tá pronto pro combate. Pô, ele trouxe uma espada, deu duas lâminas aqui pro combate, né? Aqui foi uma menção Star Wars, episódio 1, hein? Girandinho ali, ó. Isso aqui é uma menção a Aquaman. O pessoal que reclamou que o Aquaman desviou dos tiros girando o bastão, o Thanos também desviou dos raios girando a lâmina. Vocês já sabem o que vai vir na exclusiva, na Ele regular? vai ter... Eu não sei se... Essa a gente não pode falar com certeza, porque eu não sei ainda se ele vai ter duas versões ou se vai ser uma versão com todos os acessórios. O que a gente sabe que vai ter de variante são duas cabeças, essa com boca cerrada e outra com os dentes. E a Mas troca... dente tipo raio, assim? O mesmo estilo do que foi a de Infinity War, dente rasgado. E a troca de braço aqui com manopla ou sem manopla, por quê? Essas peças todas são feitas antes do lançamento do filme e muita coisa muda. E a Marvel segura muita informação para que não tenha vazamento. Então,
O Thanos foi aprovado com essa manopla aqui no braço esquerdo. Até tecnicamente no trailer ele aparece com a manopla. Tudo né? tá ali. E Nosso 10 também, ele tá com a manopla na mão esquerda, e a gente sabe que isso não aconteceu no filme, ele não porta essa manopla estando de armadura. Porém, para quem não quiser colocar a manopla, você pode deixar ele com o braço regular, de mão livre, que vai ter também. Mas, cara, na moral, se tá sua, se você quiser pôr com a manopla, ele fica muito mais legal. E ele tem iluminação de LED na manopla. E essa textura aqui, ela vai ser diferente mesmo? Dá pra ver que tem texturas diferentes. Ela é meio pano a roupa, né? Isso, é porque a roupa do Thanos ele tem vários tipos de materiais. Couro, ali, né? Então tem uma parte que é mais armadura, tem uma parte que é couro. Tem toda bem realista. Você vendo de perto, vocês vão conseguir notar as diferenças de material. Aqui a gente usa polistone em tudo, mas o polistone é muito versátil. Então a gente consegue dar vários tipos de acabamento com o mesmo material. Sim, muito bom. E aí, não vamos falar de um quadrinho do Thanos, vamos deixar ele sem quadrinho, mas falar dele no filme, especificamente. Sim. Acho que a melhor parte que eu senti, o dele, do primeiro filme, fechou. Sim. Pra ele, falou, não, eu tomei a decisão errada. Destruir metade do planeta não é a decisão certa. Eu tenho que destruir Vocês tudo e não vão começar do superar zero. isso. Cara, é muito bom, eu gosto do Thanos porque muito se reclamava da Marvel de não ter bons vilões. Aí realmente não tinha. Acertando o Killmonger. Acertou o Killmonger. O Loki, né? O Loki, porque foi tipo o primeiro, e aí tipo, depois do Loki você foi ter o Killmonger, o Ultron é esquecível. E o Loki tem um ponto que assim, ele não foi um bom vilão necessariamente no primeiro filme. Ele foi crescendo filme a filme. Ele nem é tão vilão, ele é mais um anti-herói, ele faz o vilão mais cômico. Que eu acho que é falaram uma vez que assim, Thor, Loki e Odin é a representação do id, do superego e do ego. Né? Bom, encaixa bem. Então eles encaixam bem nas personalidades, na mentalidade, então cada um... E é por isso que nenhum deles é totalmente vilão. E também nenhum deles é Que é de totalmente herói. humanidade. Tá vendo, cara? Eu falei pra você que os caras manjam. A gente falando de quadrinho aqui, tem uns caras que sabem muito mais, estão tudo escondido aqui. Se vocês vierem na loja, vocês podem conversar com eles de quadrinho que os caras conversam, tá? Eu vim aqui antes de ter o Geek e já era assim, já há alguns anos Não é atrás. tratamento preferencial, mas não. Se você curtir gibi é só chamar que a gente troca uma ideia.